Você deve ter ouvido falar que no último dia 20 de maio, cientistas dos Estados Unidos conseguiram criar o que eles chamaram de célula artificial. A mídia veio ao público dizendo que haviam criado vida em laboratório. No dia seguinte, o diretor do instituto que coordenou essas pesquisas veio a informar que não haviam criado vida. Eles apenas haviam desenvolvido uma técnica que mais se aproximava da criação de vida em laboratório. A história toda começou há vários anos atrás, quando eles aprenderam a modificar o DNA de certas espécies para obter funcionalidades nunca antes vistas. Um exemplo muito comum que se pratica em qualquer laboratório de biologia nas universidades desse país mesmo é a modificação do DNA da mosca da fruta. Eles obtêm então moscas com 6 pares de asas e modificam como eles querem essa espécie de insetos. Quando eles aprenderam a modificar o DNA das espécies de seres vivos, produzindo seres vivos nunca antes vistos na natureza, também causou uma comoção na sociedade. Começaram a imaginar o que seria do mundo se eles criassem seres humanos do jeito que eles queriam. Então o pai e a mãe chegariam no médico e diriam: eu quero um filho de olhos azuis, ou então eu quero um filho com a inteligência do Einstein. Eles modificariam o DNA do embrião para poder obter o tipo de pessoa que eles quisessem. Isso motivou um filme na década de 90 chamado Gattaca. Gattaca, aliás, é uma palavra feita com as letras que constituem o código genético, GPCA. Nesse filme, eles produziam pessoas muito superiores às naturalmente produzidas. E esse filme então questiona até onde nossa vida é determinada pelos nossos genes, se nós podemos desafiar a nossa predestinação genética. No ano de 2007, esse mesmo laboratório que coordenou essas pesquisas, onde criaram vida artificial, divulgou que haviam feito o primeiro transplante de DNA entre células de espécies diferentes da história. Eles pegaram um tipo de bactéria e tiraram o DNA dela. E pegaram outro tipo de bactéria, removeram o DNA dessa e colocaram nessa primeira, que não tinha mais o DNA no seu núcleo. O que aconteceu, que foi o mais interessante, é que esta célula na qual eles implantaram o DNA daquela começou a se comportar como aquela outra, mesmo sendo de uma espécie completamente diferente. Em 2008, eles deram um terceiro passo nessa jornada genética. Esse mesmo laboratório anunciou que havia criado um DNA sintético. Eles têm as informações do genoma de uma célula, que são as informações genéticas de um certo tipo de célula, armazenada em um computador. Essas informações são passadas por uma espécie de impressora de DNA. Essa impressora de DNA utiliza 4 substâncias químicas para formar então o DNA de um tipo de bactéria. As bactérias que eles mais utilizam são as do tipo micoplasma. Finalmente, em 20 de maio deste ano, eles deram o 4º passo, que foi juntar todos esses processos. Eles copiaram o genoma de uma célula, modificaram algumas partes do DNA dessa célula para obter uma espécie de marca, produziram esse DNA sinteticamente e implantaram numa célula da qual eles haviam retirado o material genético. E o que aconteceu foi que esta célula na qual eles implantaram esse DNA sintético funcionou perfeitamente bem, viveu com todas as suas funcionalidades como se fosse uma célula natural mesmo. Então, eles não criaram vida, eles apenas copiaram o DNA de maneira sintética e implantaram na carcaça de uma célula que já existia. E foi isso que o diretor do Instituto veio dizer para aplacar um pouco os ânimos da sociedade, já que os dirigentes de várias religiões, e principalmente da Igreja Católica, que representa o cristianismo, questionando sobre as bases éticas desse tipo de pesquisa, dizendo que o homem não é Deus, que o homem tem uma capacidade muito grande, mas ele não pode brincar de Deus, brincar de criar vida. E isso causou uma grande comoção. O objetivo desse tipo de experimento são vários importantíssimos. Imagine, por exemplo, se eles conseguem fazer células capazes de consumir algum poluente que seja lançado aos oceanos. Um tipo de bactéria que consuma plástico, por exemplo, que consome os poluentes que são jogados em toneladas na atmosfera todos os dias. Imagine o que seria se eles criassem um tipo de célula que produza combustível para usarmos nos automóveis. Um outro objetivo dessa pesquisa já foi até discutido num filme também, um filme já meio antigo, chamado Jurassic Park. Nesse filme, eles obtêm o DNA fossilizado de dinossauros e implantam em células embrionárias de anfíbios. Essas células, então, com esse DNA implantado, dão origem aos dinossauros já extintos e causa todo um problema num parque temático que um louco pretende criar. Mas um dos principais objetivos dessa pesquisa é poder analisar em separado a função que cada parte do DNA tem sobre os processos vitais da célula. Se isso pudesse ser feito, então eles poderiam identificar a parte exata do DNA
que é responsável pelo câncer, por exemplo, que é um fenômeno puramente celular. Essa tendência da ciência de separar o sistema que ela deseja estudar em partes menores, entender cada partezinha para poder entender o todo, vem já desde um filósofo francês chamado René Descartes. Esse filósofo participou da revolução científica que houve nessa época, e ele então propôs esse método que a ciência utiliza muito, que é a análise, a separação em partes para ser possível entender o todo. Só que no que trata do DNA, esse método não parece funcionar muito bem, porque os processos que acontecem dentro das células são cruzados. Por exemplo, pode ser que uma partezinha do DNA seja responsável pela produção da proteína X. Quando eles desativam essa parte do DNA, a proteína X para de ser produzida. Acontece que uma outra parte do DNA pode também parar de funcionar e uma outra substância, substância Y, também não ser mais produzida. Isso já foi discutido pelo físico Fritjof Capra no seu livro O Ponto de Mutação. Capra, então, nesse livro, propõe um método científico mais unificador, no qual os diversos processos poderiam ser entendidos de uma maneira holística. Mas tudo isso levanta a velha questão: até onde a técnica, a inteligência, a capacidade humana pode chegar? Será que nós podemos simplesmente sair por aí criando novas espécies de seres vivos? É isso que motivou os ataques e as críticas dos líderes religiosos quando eles divulgaram essa notícia de que haviam criado a primeira célula artificial. Mas agora pense comigo, qual é o problema teológico de o homem criar vida? Eu não vou manifestar a minha posição com relação à religião, mas vamos imaginar que Deus exista. Vamos imaginar ainda que Deus tenha criado o homem à sua imagem e semelhança. Se isso é verdade e esse Deus se aproxima do Deus do cristianismo, esse Deus se satisfaz no ato de criar. E se ele criou o homem à sua imagem e semelhança, se ele deu tanto poder ao ser humano e tanta inteligência a ponto de sermos capazes de fazer tantas maravilhas, e essa criação dessa célula artificial é apenas uma, por que ele privaria o homem dessa sua característica criadora? Será que o homem, sendo a imagem e semelhança de Deus, também não estaria apto a criar vida?